Olá a todos, bem-vindo à revista N-Infra. Eu sou o Rodilon Teixeira, analista administrativo do DENIT. Atualmente eu estou lotado na coordenação geral do IPR, que está vinculada à Diretoria de Planejamento e Pesquisa. Eu estou atuando como gerente de publicação da revista N-Infra e desde novembro de 2022 iniciamos o projeto e o grande desafio de alocar a revista e de inserir a revista no portal OJS, que é um software livre, software esse que permite receber a revista, publicar os históricos, principalmente vai dar maior visibilidade e facilidade no processo de submissão dos artigos. Então, foi um desafio que iniciamos desde novembro de 2022, em que vários setores, unidades administrativas do DENIT atuaram e contribuíram muito para que, nessa data, no dia 10 de abril, iniciasse então o lançamento da segunda edição da revista N-Infra. Várias unidades administrativas contribuíram com esse processo, em especial a CGTI, bem como a CGCOM, a Coordenação Geral de Comunicação e a Coordenação Geral de Tecnologia de Informação, bem como a equipe de TI da DPP e colegas, e a equipe do IPR, que atuaram também. Então, é um trabalho de equipe que está colocando hoje, a partir dessa data, o site à disposição, então, onde nós vamos submeter. Hoje eu venho aqui, então, a proposta é fazer um tutorial, um passo a passo de como submeter para a revista. Então, primeiro aqui, nós vemos aqui a capa da revista. O primeiro passo, para quem não está cadastrado na revista, é fazer o cadastramento. Então, você vai colocar aqui seus dados, nome, sobrenome. O que está em vermelho são obrigatórios, então nome e sobrenome. A instituição de afiliação, universidade ou instituição que está atuando, país, aí os dados pessoais, e-mail, usuário, senha. E aqui, ao final, você vai fazer algumas opções. Se você acha que tem condições, se você pode avaliar artigos, então você pode já marque aqui a opção de avaliar artigos e defina qual a área de interesse, qual a sua área de conhecimento que você pode contribuir com a avaliação de artigos. Bom, depois de feito, nesse momento então de fazer o cadastro, depois, quando fazer a submissão, você vai precisar também mais informações. Atualmente a revista exige que cada autor que submeter artigos, ele tenha um cadastro, um registro no ORCID. Na verdade, é o equivalente do currículo Lattes, só que esse aqui é um portal internacional, então para autores e para pesquisadores internacionais. Então, para submeter artigos, você vai ter que fazer esse cadastro. Então, ele é simples também, você vai preencher informações e depois colocar ali seus dados acadêmicos, de publicações e trabalhos, e bem como a trajetória profissional. Então, para a submissão de artigos. Então, na página principal aqui da revista, você vai ver aqui no canto direito, enviar submissão. Depois de você estar logado, você já está logado no site, você vai fazer aqui nova submissão. Aqui tem as condições para a submissão, que podem ser artigos e relatos técnicos. Então você vai definir qual o tipo de trabalho. E aqui tem todas as orientações, é importante que os autores leiam as diretrizes. Então, fazer nova submissão. Aqui, idioma português. Aqui você vai fazer a escolha. Para você, só vai aparecer aqui artigos ou relato. Para mim, aqui aparecem outras opções, mas a opção para os autores vai ser artigo ou relato técnico. Então, vamos publicar um artigo. E aqui, as políticas da seção, você vai ter que ler, e as orientações também da publicação, critérios que exigem. E aqui você vai ver os requisitos do manuscrito. Então, você vai ter que aceitar todos eles, fazer a leitura e aceitá-los. Se é original, então aqui são os critérios para a submissão. Resumo até 250 palavras, então são alguns limites. Então aqui, depois de ler e marcar todas as opções, até 5 autores, que é o limite. Aqui, caso tenha algum comentário para o editor, esse trabalho foi apresentado em tal congresso, então você pode botar aqui. Então você... E aqui as opções, para você, autor, só vai ter a opção aqui de autor, no meu perfil aparece outras opções, então você vai sim, sim, e salvar e continuar.
Aqui em cima você pode ver os passos para submeter. São 5 passos. Né? O primeiro foi o anterior, né? Transferência do manuscrito, que é enviar o artigo, que é enviar o texto, né? Em Word, aí tem os regramentos. Então, após escolher o arquivo que você anexar, você precisa aqui definir qual é a parte que você anexou. Então, nesse caso, né, é texto do artigo, mas poderia ser instrumento de pesquisa, resultado da pesquisa, análise de dados ou outra parte do texto. No caso, eu anexei aqui o texto do artigo. Então, vou definir texto do artigo. Ok. Vou para a próxima etapa. Então, vamos para a terceira etapa, que é eu preciso salvar e continuar. Então, ele muda aqui para a terceira etapa. Nessa terceira etapa, então, eu vou inserir aqui as informações. Vou botar aqui do modelo, né? Então, o título. Ao clicar no título, veja que aqui já aparece, né, que é obrigatório o título em inglês. Então, quando você clica em português, ele já abre logo embaixo o formato em inglês. Então, coloco o título em inglês e português. Veja que ele some. Só vai aparecer em inglês quando eu clico no campo. Subtítulo, caso tenha. Resumo, que está limitado a 250 palavras. Né? Em geral, um resumo deve conter o objetivo, método, resultado, achados e contribuições. Né? E o limite são 250 palavras. Primeiro, o resumo em português. Da mesma forma, quando eu clico em português, aparece também o resumo em inglês, que é obrigatório. Estou aqui copiando do meu artigo modelo, o resumo em inglês. Informações de cobertura, não é necessário. Idioma, você pode botar, vou botar aqui português, você vai me trazer as opções. Da mesma forma, quando eu clico no primeiro campo de português, ele aparece. Então, só digitar aqui português, ele já vai trazer campos de preenchimento. Palavras-chave são obrigatórias. Você deve inserir de 3 a 5 palavras-chave. Primeiro, em português. Então, quando você digita aqui no campo, embaixo tem em inglês. Né? Você vai digitar a palavra e dar Enter. Então, aqui não precisa botar espaço, nada, apenas digitar a palavra ou termo, né, que pode ser mais de uma palavra. Exemplo 2, então aqui é a segunda palavra-chave. E aqui é só um modelo, né? Então você é que vai incluir. E aqui a terceira palavra-chave. Agora vou inserir a palavra-chave em inglês, keywords. Então a primeira palavra-chave, a segunda, então aqui é só palavras, você não coloca ponto, vírgula, nada. E para aceitar, você clica no Enter. Então ele vai aceitando aqui esses campos. E a terceira palavra-chave, né? A terceira keyword, digitei ela. Agência de fomento, não. Então se você foi financiado, é estudante da CAPES, CNPq, ou outra agência de fomento do Estado, né? Então aqui você pode incluir. Referências. Então você vai pegar as referências do seu artigo, do seu trabalho, e vai inserir nessa parte aqui. Elas vão depois constar na página. Então, referências, você vai digitar ou vai copiar diretamente. Então, aqui. Importante aqui, autores, né? Então, aqui aparece como primeiro os autores. Se o artigo tiver apenas um autor e é você que é o autor, então já vai aparecer automático. Mas aqui, ó, vamos incluir um outro. Então, isso aqui é importante. Aqui você vai definir também a ordem dos autores, né? Importante. Então, incluir autor. Vai abrir um campo. Vou botar aqui exemplo e sobrenome exemplo 2. Contatos, né? Aqui é obrigatório também o e-mail, exemplo@hotmail.com. Então, ele aceita. País é obrigatório. Então você vai escolher na lista aqui o país. Nosso caso aqui, no caso Brasil. Aqui é o número que eu lhe falei, ó, ORC ID. Ele vai ser obrigatório, né? Então eu preciso incluir aqui. Nesse caso,
eu vou incluir a URL e o número. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 59, 20, 69, 33. Então, esse é o meu número. A filiação, né? Então, aqui é a instituição. Vou botar aqui o departamento, DENIT. Ele já vai trazer porque já há outros, né? E aqui, por final, o papel, né? No caso, como autor ou tradutor. Né? Se o contato principal por correspondência é esse aqui, não. No caso, seria o outro. Então, eu vou salvar. Ele vai incluir um segundo autor. E assim você vai fazer respectivamente. Né? Lembrando aí que o limite... Aqui ele deu um erro. É inválido. Ok, aceitou. Salvar. Então aqui já aparece dois autores, né? Rodilon Teixeira e o segundo de exemplo. Aí você vai incluindo. E aqui aparece quem é o contato principal, é para quem a revista vai enviar os e-mails. Então, revisando aqui, já dá referência, salvar e continuar. A quarta etapa aqui é a confirmação. Então, se está tudo, você pode voltar a revisar. Então, você finaliza a submissão, ok? E aqui, o quinto passo, né, é para você fazer uma verificação, revisar a submissão, criar uma nova ou voltar para o seu painel. Então, vou voltar aqui para o painel. E aqui aparece, né, no meu painel, quando eu estou logado na revista, o material que eu já submeti, né, o trabalho que eu submeti, Teixeira et al., né, é aqui o título que foi colocado. E já recebi o sinal aqui que veio a confirmação, né, já recebi o e-mail da submissão. Então seria esse o tutorial, né? Aqui algumas informações básicas do processo de submissão. Tendo dúvidas ou algum problema, você pode entrar em contato conosco, né? Enviando e-mail. Aqui tem sobre, contato. Temos aqui o telefone lá do IPR e também o e-mail de contato. Obrigado, até breve.